Na zona leste de Natal, capital do Rio Grande do Norte, temos o bairro do Alecrim, local de intensa atividade comercial e que foi o local de fundação de um dos clubes mais tradicionais do futebol norte rio-grandense, o Alecrim Futebol Clube, time que em 1968 conquistou de forma invicta o título do Campeonato Potiguar, o quinto dos 7 faturados até aqui. E se você quiser conhecer tudo sobre essa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 potiguares, porque Alecrim tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Recentemente, em 2022, o Alecrim conquistou o título da segunda divisão do Campeonato do Rio Grande do Norte, taça esta que foi somada a outras 7 referentes aos títulos que o Alviverde Natalense conquistou da primeira divisão, sendo 3 bicampeonatos, 1924-25, 1963-64 e 1985-86, e o título de 1968. O clube foi fundado em 1915. E entre esses fundadores estava aquele que foi o goleiro da equipe nos anos de 1918 e 1919 e que no futuro seria presidente da República. Sim, houve um presidente do Brasil que na juventude foi jogador de futebol do Alecrim. Estou falando de Café Filho, que governou o país por pouco mais de um ano após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. O Campeonato Norte Rio-Grandense de 1968 contou com 6 clubes participantes, todos eles de Natal. Os times se enfrentariam no sistema de todos contra todos, sendo jogos de ida válidos pelo primeiro turno e os de volta pelo segundo. E os campeões de cada turno fariam a decisão do campeonato, sendo que todos os jogos foram realizados no estádio Juvenal Lamartine, no bairro do Tirol. Aquele Alecrim de 1968 era treinado pelo técnico Pedro Teixeira, ou Pedrinho 40, e tinha atletas como o goleiro Eliezer, vindo do América de Natal, e que encerrou no Força e Luz, também de Natal, em 1973. Os defensores Luizinho, vindo do 13 de Campina Grande, e que encerrou no próprio 13 em 1978. Miro, vindo do Riachuelo de Natal, e que encerrou no próprio Alecrim em 1969. E Anchieta, vindo das categorias de base, e que encerrou no Baraunas de Mossoró em 1982. Os meias Pedrinho, vindo do Sport Recife, e que encerrou no próprio Alecrim em 1977, e Valdomiro, vindo do extinto Ferroviário do Recife, e que encerrou no Força e Luz em 1973. E os atacantes Zezé, vindo das categorias de base, e que encerrou no Força e Luz em 1977, Elson, vindo do ABC, e que encerrou no Força e Luz em 1980, Icário, vindo do Bragantino de São Paulo, e que encerrou no Riachuelo de Natal em 1971, e Burunga, vindo do ABC, e que encerrou no Força e Luz em 1980. A estreia do Periquito aconteceu no dia 7 de abril de 1968, diante do Riachuelo, e o Alecrim venceu pelo placar de 3-2. Gols de Icário aos 30, Gonzaga aos 38 e Burunga aos 43, a favor do Alviverde, e Reis Lima aos 35 e Creso aos 44 a favor do Riachuelo, todos os gols no segundo tempo. A rodada foi completada com a vitória do ABC sobre o Ferroviário por 3-2 e o empate em 0-0 entre Atlético Potiguar e América. Pela segunda rodada, o Alecrim entrou em campo no dia 24 para enfrentar o América de Natal e saiu vencedor pelo placar de 2-1. Gols de Icário aos 12 e Galdino aos 26 para o time alecrinense e Assis aos 7 para o time alvirrubro, todos os gols marcados na segunda etapa. Nos outros duelos, o ABC venceu o Riachuelo por 2-0 e o Atlético Potiguar venceu o Ferroviário por 1-0. Na sequência, jogou no dia 5 de maio contra o Atlético Potiguar e o Alecrim goleou pelo placar de 5-0. Gols de Zezé aos 18, Elson aos 25, ambos no primeiro tempo, e 3 gols de Icário aos 6, aos 27 e aos 38, todos na etapa final. A rodada foi completada com a vitória do Ferroviário por 1-0 sobre o Riachuelo e a do América sobre o ABC por 3-0. Em seguida, jogo no dia 12, diante do ABC, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Piaba, jogador do ABC, marcando contra a favor do Alecrim, aos 10 minutos do primeiro tempo, e um gol de Cocó, aos 23 do segundo, a favor do ABC. Nos outros duelos da rodada, o América venceu o Ferroviário por 3-0, e o Atlético Potiguar e Riachuelo empataram em 2-2.
Dia 19, jogo válido pela última rodada do primeiro turno, diante do extinto Ferroviário de Natal. E o time alviverde venceu por 3-1. Gols de Elson aos 13 do primeiro tempo e aos 31 do segundo, e Valdomiro aos 9 da etapa final, a favor do Alecrim, e um gol de Célio aos 12 do segundo tempo, a favor do Ferroviário de Natal. Completando a rodada, tivemos um empate em 2-2 entre América e Riachuelo e a goleada do ABC por 7-0 sobre o Atlético Potiguar. Com o resultado, o Alecrim conquistou o título do primeiro turno, após encerrá-lo na primeira colocação com 9 pontos, seguido pelo ABC segundo com 7, pelo América terceiro com 6, pelo Atlético Potiguar quarto com 4, pelo Ferroviário quinto com 2 e pelo Riachuelo sexto com 2. A estreia no segundo turno se deu no dia 29 de maio, diante do Riachuelo, e o Alecrim venceu pelo placar de 1-0, um gol contra do atleta Abraão, do Riachuelo, aos 41 minutos do segundo tempo. Nos outros jogos da rodada, Ferroviário e ABC empataram em 0-0, e o América venceu o Atlético Potiguar por 3-0. Dia 16 de junho, jogo diante do América. Partida extra terminada com empate em 2-2. Gols de Elson aos 5 e Burunga aos 39, ambos no primeiro tempo, a favor do Alecrim, e de Evaldo aos 31 do primeiro tempo e Lolô aos 18 do segundo, a favor do América de Natal. Completando a rodada, tivemos a vitória do ABC sobre o Riachuelo por 4-0 e do Ferroviário por 2-0 sobre o Atlético Potiguar. Pela terceira rodada, jogo do dia 26, diante do Atlético Potiguar, e o Periquito goleou pelo placar de 4-0, gols de Burunga aos 5, Elson aos 12 e Cário aos 34, todos do primeiro tempo, e um de Zezé aos 40 minutos da etapa final. Nos outros duelos, o Riachuelo venceu o Ferroviário por 1-0 e o ABC venceu o América por 3-2. Em seguida, jogo no dia 13 de julho, diante do ABC, as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Burunga aos 34 do segundo tempo, a favor do Alecrim, e de Alberi aos 44, ainda na primeira etapa, a favor do ABC. Nos outros jogos, o América venceu o Ferroviário por 1-0 e o Riachuelo venceu o Atlético Potiguar por 3-0. Pela última rodada, o Alecrim foi a campo no dia 10 para enfrentar o Ferroviário de Natal, e o time alviverde venceu pelo placar de 2-0. Gols de Icário aos 31 e Elson aos 37, ambos os gols ainda no primeiro tempo. A rodada foi completada com empate em 0-0 entre Atlético Potiguar e ABC, e a vitória do Riachuelo por 2-0 sobre o América. Com o resultado, o Alecrim conquistou o título do segundo turno, após terminar na liderança com 8 pontos, seguido pelo ABC segundo com 7, pelo Riachuelo terceiro com 6, pelo América quarto com 5, pelo Ferroviário quinto com 3 e pelo Atlético Potiguar sexto com apenas 1 ponto. Com a conquista dos 2 turnos do campeonato, o Alecrim conquistou o título do Campeonato Norte-Rio-Grandense de Futebol de 1968, sem necessidade de finais e sem perder duelo algum. O Alecrim foi campeão com Eliezer no gol, Luizinho, Miro, Cândido e Anchieta na defesa, Pedrinho e Valdomiro no meio campo, Zezé, Elson, Icário e Burunga no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo, tchau!